Olá, estou aqui no Parque Cientec para apresentar e discutir com você o problema aberto B612 do volume 1. B612 é o asteroide no qual mora o Pequeno Príncipe, personagem clássico da literatura infanto-juvenil que nasceu em 1943 como um misto de lembranças da infância e histórias de guerra vividas pelo aviador e escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. A atividade proposta explora a possibilidade desse corpo celeste realmente existir e de abrigar a vida. Então, nós vamos iniciar nosso papo conhecendo o trecho do livro que deu origem ao problema. Ah, Pequeno Príncipe, assim eu compreendi, pouco a pouco, a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do quarto dia. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar que o sol se ponha? Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo e disseste: Eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria poder ir à França no minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastaria apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejarias. Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes. E um pouco mais tarde, acrescentaste: Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estava tão triste assim no dia dos 43? Mas o príncipezinho não respondeu. Esse problema aberto começa com a estimativa do tamanho do asteroide. A partir da ideia de que, ao realizar o recuo da cadeira, o príncipezinho pode ver o pôr do sol quantas vezes quiser. Assim, a resposta dessa questão dependerá da distância atribuída ao deslocamento do assento e a variação angular resultante desse movimento. Podemos, por exemplo, estimar que o deslocamento é de 2 metros. Já a variação angular pode ser considerada como 90 graus. Para fazer um paralelo com o relato do aviador, ao discutir a posição do Sol para um observador na França e nos Estados Unidos no mesmo instante. Ao associarmos essas grandezas na equação de medida do arco de uma circunferência, teremos que o valor do raio do planetinha será de aproximadamente 1,27 metros, resultando num diâmetro de cerca de 2,5 metros. Com equação do comprimento da circunferência, encontraremos um perímetro de aproximadamente 8 metros. Mas é claro que outros valores são possíveis. No entanto, todas as respostas indicarão um astro celeste muito diminuto. A segunda etapa investiga a massa do asteroide. Usando o raio obtido no item anterior, na equação do volume da esfera, podemos estimar o volume do planetinha. Em nosso exemplo, o valor obtido será de aproximadamente 8,58 metros cúbicos. Com esse novo dado, associado ao valor aproximado da densidade dos planetas rochosos, que é apresentado na tabela da página 372, podemos estimar a massa do asteroide. Em nosso exemplo, o valor encontrado será de quase 42.900 quilogramas, que é a massa equivalente a cerca de 3 ônibus urbanos. Outras respostas que possam surgir também indicarão a massa pequena. A próxima questão aborda a equivalência entre a duração do dia na Terra e no B612, a partir da interpretação literal da frase: um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes. Caso os alunos suponham que o Pequeno Príncipe tenha permanecido parado ao assistir todos os poentes, então significa que o planetinha realizou 43 rotações num período de 24 horas. Assim, cada dia no B612 terá aproximadamente a duração de 33 minutos e meio. Também é possível que os alunos suponham que o príncipezinho se desloque 90 graus ao término de cada pôr do sol. Assim, a cada volta são vistos 4 poentes. Então, quando ele assistiu os 43 pôres do sol, realizou cerca de 10,75
voltas no asteroide. Considerando que isso ocorreu no tempo equivalente a um dia terrestre, ou seja, 24 horas, temos que cada volta completa aconteceu em cerca de 2 horas e 14 minutos. Esse é um resultado associado ao movimento do Pequeno Príncipe. Porém, cada vez que o personagem se desloca para ver o Sol poente, tenta compensar a rotação do planetinha. Por isso, também é uma resolução plausível. A etapa seguinte exprova a aceleração gravitacional e o tempo de queda livre no asteroide. Espera-se que, antes de realizar os cálculos, os alunos discutam como a pequena massa do B612 relaciona-se a essas grandezas. Utilizando a massa e o raio estimados em questões anteriores, podemos calcular a aceleração gravitacional nas proximidades da superfície do planetinha. Em nosso exemplo, o valor resultante será de aproximadamente 1,8 10 a menos 6 metros por segundo ao quadrado, isto é, alguns milhões de vezes menor que o valor terrestre, como já era previsto inicialmente. Considerando que a aceleração gravitacional do asteroide se mantenha constante em relação à variação de altitude, podemos determinar o tempo de queda livre de um corpo próximo ao B612. Supondo que o príncipezinho solte um objeto a 1 metro de altura, encontraremos um tempo de queda de quase 18 minutos. Só para comparar, o mesmo evento no planeta Terra aconteceria em cerca de meio segundo. Uma reduzida velocidade de queda livre já era esperada, em virtude das discussões realizadas nas questões anteriores. A próxima questão aborda a velocidade máxima com a qual o garoto pode correr e saltitar pelo B612, sem risco de entrar em órbita. E, considerando esse fator limitante, quanto tempo levaria para contornar o asteroide? Devido ao reduzido campo gravitacional, já esperamos que a velocidade limite para o movimento do príncipezinho seja muito baixa. Utilizando a massa e o raio estimados anteriormente, podemos calcular a velocidade orbital e a velocidade de escape. No nosso exemplo, a velocidade orbital será de 5,5 metros por hora. E a velocidade de escape será de aproximadamente 7,6 metros por hora. Caso o garoto comece a saltitar com velocidade entre esses dois valores, ele entrará em órbita ao redor de seu planetinha. Em seguida, usando o perímetro do B612 e a velocidade de escape, podemos calcular o tempo que o Pequeno Príncipe levaria para dar uma volta em torno de seu asteroide, caso ele se movimente com uma velocidade igual ao valor limite. Em nosso exemplo, o resultado será igual a cerca de 1h30. Para finalizar, os alunos precisarão avaliar a possibilidade desse astro celeste realmente existir e de abrigar vida. Apesar de Saint-Exupéry chamar o B612 de planeta em várias passagens da obra, classificá-lo como asteroide é mais adequado, devido ao seu reduzido tamanho. Além disso, sua força de atração gravitacional é muito pequena para agregar matéria suficiente a ponto de formar um planeta rochoso. Assim, ele não poderia possuir os 3 vulcões descritos no livro e também não teria formato esférico, mas sim um aspecto disforme como qualquer outro asteroide. Com a baixa gravidade, também não seria possível manter uma atmosfera ao redor do B612, algo fundamental para a estabilidade da temperatura no planeta e, consequentemente, para a manutenção de água no estado líquido. Ambos os fatores fundamentais para a preservação da vida do Pequeno Príncipe, de sua rosa e dos brotos de baobás. Outros fatores biológicos e químicos, como os elementos indispensáveis na composição da atmosfera do solo do asteroide, podem ser explorados. Por isso, será importante convidar os outros docentes de ciências da natureza a abordarem essa questão das condições essenciais para a existência e desenvolvimentos da vida como a conhecemos. Assim termina a problemática proposta. Mas se os alunos ficaram motivados com a temática dessa atividade, existem outros 3 momentos do livro que podem gerar discussões interessantes. O primeiro momento está relacionado ao início da história,
quando o aviador conta que o B612 foi visto uma única vez ao telescópio em 1909, por um astrônomo do Oriente Médio. Explora esse trecho questionando os alunos sobre a viabilidade de observação de um corpo tão diminuto e em qual posição do nosso sistema solar o asteroide poderia estar para que fosse possível enxergá-lo com um telescópio daquela época. Em seguida, questione-os sobre a possibilidade do B612 e dos outros planetinhas que o Pequeno Príncipe encontrou na sua viagem pelos cosmos fazerem parte do cinturão de asteroides localizado entre Marte e Júpiter. Também será interessante indagá-los sobre o significado das equações matemáticas e desenhos geométricos representados na lousa do astrônomo. Para responder essas questões, sugiro que os alunos leiam o texto sobre a descoberta dos planetas Urano e Netuno, apresentada no Box Técnica e Tecnologia, da página 343 do capítulo 11. Assim, eles encontrarão subsídios para suas discussões e perceberão que as investigações teóricas são tão importantes quanto as observações celestes. Por isso, a lousa de cálculos é tão importante quanto o telescópio do astrônomo. O segundo momento está relacionado com o planeta habitado por um solitário rei. Logo que chega nesse asteroide, o Pequeno Príncipe manifesta o desejo de ver o pôr do sol. Mas é informado pela Majestade que precisará esperar quase 8 horas para contemplar o evento. Com esse dado, várias das questões anteriores podem ser retomadas para estimar as características desse outro astro celeste. Outra opção mais simples é explorar o motivo que causa a diferença entre a duração do dia no B612 e no planetinha do Rei, e aproveitar analisar a tabela da página 342, que representa a duração do dia em todos os planetas do Sistema Solar, além de outras informações interessantes. E o terceiro momento da obra, que também pode ser explorado, é o que trata do planeta do acendedor de lampiões. Ao ser abordado pelo príncipezinho, o homem conta que, em certa época, a rotação de seu planetinha era muito lenta. Por isso, sua função de acender e apagar o lampião era simples, dados os grandes intervalos de tempo. Mas, ultimamente, ele tinha deixado de gostar do seu trabalho e estava muito cansado, porque cada dia durava apenas 1 minuto. Assim, era preciso apagar ou acender o lampião depois de poucos segundos. Após a apresentação do trecho, sugerimos questionar os alunos sobre a possibilidade de esse fenômeno ocorrer na realidade e o que poderia ter acontecido para o asteroide do acendedor modificar tão rapidamente sua velocidade de rotação. No entanto, como o estudo sobre a conservação da quantidade de movimento angular é proposto somente no início do volume 2, uma discussão mais aprimorada pode ser desenvolvida posteriormente. Professor, espero que essa conversa o tenha motivado para desenvolver o problema aberto com seus alunos. Até o próximo encontro.